Estamos aqui com o pai Wendel, do terreiro Eliaxé Baizu, na Liberdade, e queríamos saber, a primeira pergunta, quando foi que o senhor descobriu sua mediunidade e o que levou a fundar este terreiro? Então, a minha mediunidade ela vem da questão do caráter ancestral, familiar, né? Então, minha mãe era devota do divino e ela, devido à questão de não poder dançar, por questão de saúde, outras questões mesmo, questão social, que era meu pai, que era um pouco preconceituoso, então ela botava os filhos dela como devoção na festa do divino. Só que minhas tia, né, da parte de mãe, da parte de pai, muitas delas dançavam, inclusive no terreiro do Pai Jorge, no terreiro de Iemanjá. E essa herança veio passar para mim após o falecimento dela. Na idade de 7, 8 anos eu comecei a ter sonhos, né? Era estilo pesadelo, que me levou a me aprofundar dentro da religiosidade. E lá, em um dia comum de festividade, eu tive o processo da incorporação. E daí em diante, eu comecei a trilhar esse caminho religioso. Você poderia explicar para a gente o que seria essa incorporação? Corporação é um estado psíquico, né, que leva a gente em êxtase, né, de forma que perde a consciência e algo emana nosso corpo, né? A gente entra em uma sintonia que a gente vai fazendo emanações dentro desse tipo de transe, né? Como se fosse um sono pesado, né? Que a gente vai aos poucos, lentamente, caindo no sono e quando tem essa possessão de acordo com cada entidade, né? Com o encantado, a minha possessão ela é um pouco mais esquentada, é um pouco mais aguçada no aspecto de agonia. Já no Vodum é uma lentidão, o orixá e Vodum é aquela lentidão que a gente cai como se fosse um sono pesado. É um estado psíquico, né, na verdade. Nós sabemos que, assim, do senso comum, muitas pessoas confundem candomblé com umbanda, tambor de mina. Você poderia explicar a diferença do tambor de mina, do candomblé e umbanda? Então, a religião de matriz africana, quando os negros vieram escravizados ao Novo Mundo, né, veio trazendo seus dogmas, seus ritos, né, as suas formas de vivenciar e de cultuar seus deuses. Chegou aqui no Brasil, né, a questão afro-brasileira, e aí entra a questão denominada candomblé. Candomblé é uma roda de festa, a palavra, né, onde se festeja, onde se traz alegria, né, emanações dessa forma de luz, de tranquilidade. E o candomblé ficou conhecido na região ali de Salvador, Bahia, Cachoeira, os interiores ali da Bahia, né, onde trouxe essa característica oriunda do afro-brasileiro dentro dos seus rituais. O tambor de mina, que vem desse mesmo pertencimento, mas chegando aqui no Maranhão com vários outros grupos étnicos também, aonde se generalizou uma convenção só, né? Então nós somos tambor de mina no aspecto Nagô, Fon, Haussá, Tapanopê e Badã. E a palavra tambor de mina se originou das negras do forte de Elmina, né, que foi escravizada diretamente para o Maranhão, chegou esse grupo e fixou como fosse o tambor de mina. Uhum. A diferença do tambor de mina para o candomblé é em algumas ritualísticas internas, que diferencia de cada clã, de cada família, né, de cada vodum, de cada orixá, de cada panteão, né, com formas singulares de ritualística. Mas a base é a mesma do candomblé, louvar divindade, que fala da natureza, da cosmologia do universo, né, que fala dessa questão que emana o nosso dia a dia no sentido social e espiritual. Já a Umbanda já é uma coisa mais direcionada à brasileirada, né? A gente diz brasileiro espírita, que já mistura algumas questões ameríndias com espíritos mediúnicos, né, com médios de mesa branca, que acaba agregando essas falanges de divindades, que também louva orixás, mas de acordo com seus grupos chamados falange. O Eliaxé Baizu, quando foi fundado, ele veio com o aspecto de um direcionamento meu espiritual, de uma ordenação espiritual. Eu tive a perca do meu sacerdote no mesmo ano de 2023, foi quando algumas divindades minhas disseram que eu teria que abrir meu próprio espaço religioso devido à cobrança dessas divindades. E aí foi aberto o terreiro. Os primeiros anos de terreiro aberto foi dificultoso, porque
enfrentar a comunidade, a sociedade, no aspecto de acolhimento. Foi um pouco difícil, mas eu tive essa sorte, né? Somente aqui no bairro da Liberdade, onde eu fui acolhido pela vizinhança, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi ganhando adeptos, né? Respeito, integridade dentro da própria comunidade, fazendo trabalhos sociais, direcionado à área da saúde, com crianças, com idosos. E aí, hoje, o terreiro ele é um sustentáculo para a comunidade, de uma certa forma. Mas a dificuldade no começo foi essa mesmo, de ser inserido dentro dessa sociedade do bairro. Mas graças a Deus hoje a gente está bem organizado. 70% dos adeptos da casa é do próprio bairro. Então, assim, o senhor foi bem acolhido, mas teve alguma repressão? Na época de 1 ou 2 vizinhos evangélicos, mas depois foi resolvido, olharam ainda. Filhos de Santo já teve, né? Filhos de Santo já tive aqui dançante, que trabalhava em tal empresa. Quando souberam, olhando foto, demitiram, né? Onde a gente foi atrás, corremos atrás da questão do processo, que ali foi uma intolerância, né? De uma certa forma, né? Velada, mas foi. Né? De uma filha de santo também, que uma vez pegou o ônibus com seus filhos de conta, né? Que foi apontada na parada, mas foi resolvido também. Essas pequenas questões que, de uma certa forma, a gente convive até hoje. Eu, diretamente, nunca tive. O Tambor de Mina, ele pegou práticas de vários, né, de várias matrizes culturais e foi se formando e se reformando ao longo do tempo, né? Foi se adaptando, né, à natureza que existia aqui, as possibilidades que as pessoas tinham. E aí o Tambor de Mina foi se configurando uma religião que cultua orixás, que cultua voduns, que cultua também encantados, que cultua inquices, né, que cultua os pajés, enfim. E foi se formando, né, foi se configurando uma religião afro-brasileira, né, que surgiu no Maranhão e ao longo do tempo foi se espalhando. Hoje em dia a gente já tem Tambor de Mina em Macapá, em Belém, em São Paulo, né? Essas são as que a gente mais conhece. Todas as religiões afro-brasileiras, essa é uma explicação um pouco mais científica, né? São religiões de despersonalização, porque a gente abre mão da nossa personalidade, não que a gente vai abrir mão de quem a gente é ou do que a gente é, não, para assumir uma outra personalidade, porque quando a gente está no terreiro, a gente é representante daquele orixá que a gente pertence, né? Então eu estou aqui, eu sou representante de Oxum. Eu não sou Oxum, mas eu sou uma representante dela. Outra explicação é que o branco, ele representa a pureza. A gente abre mão, né, dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos problemas, né, das coisas que nos afligem, das coisas que a gente se preocupa lá fora, né? Purificar o nosso corpo através não só do branco, mas através dos banhos, dos rituais, através das rezas. Então a gente está purificando o nosso corpo. Anderson, de 23 anos, tá? Anderson, poderia falar para mim o impacto do Tambor de Mina na sua vida? Tipo assim, o que ela mudou em todos os aspectos da sua vida? Então, eu sou o Anderson, eu sou vodun Sarrunjaí aqui do Ilhaxó Baizô. Esse cargo que eu ocupo como vodun Sarrunjaí foi algo que me motivou muito, porque foi o que me desenvolveu quanto pessoa socialmente e principalmente espiritualmente. Quando eu falo socialmente é porque o nosso terreiro ele não se limita só os ritos do culto, a gente não se limita só a isso, a gente também é um terreiro que está inserido literalmente dentro da sociedade. Tanto que eu sou o articulador do grupo de cunho político daqui do terreiro de juventude, chamado Tocuenuzô, Jovens do Fogo, que está ligado literalmente com as questões sociopolítica, socioambiental, e a gente trabalha isso aqui dentro, né? As questões do Setembro Amarelo, palestras, cuida da saúde mental, física, além do espiritual. Então, entender que aqui a gente tem oficinas, cursos, isso tudo me tornou uma pessoa ainda mais realizada, porque está muito dentro da área do que eu estudo, porque eu sempre busquei estudar sobre religiosidade, eu sempre busquei estudar sobre políticas públicas, e isso para mim é uma honra e uma satisfação. O Tambor de Mina veio para mim para agregar e eu fui muito moldado através dele. Estamos aqui com a Ana Lúcia, do depósito GRA, que fica localizado em frente ao terreiro Obazu, certo? Ana Lúcia, você poderia falar para a gente um pouco sobre o impacto econômico do terreiro no seu comércio?
Assim, aqui a gente tem, graças a Deus, assim, uma boa venda mesmo, principalmente nas épocas de festividade. Ou bastou ter tambor. Aqui a gente sente logo. E não só assim eu aqui do comércio, mas tipo, nas épocas que tem pra ter um tambor no terreiro, tipo 2, 3 dias de tambor, aí tem a menina da batata frita que coloca, tem a menina do pastel, tem a menina daqui que coloca a barraca dela de drink. E a época melhores é dezembro. Ixi, é dezembro, o carro forte da gente, chegando, né? Esperando agosto, a festividade, que é o mês inteiro de festa, é o mês inteiro de lucro.